Olá, alunos! Vamos agora para a nossa 85ª aula. Vamos dar continuidade hoje para discutir com vocês um gênero textual, que é o conto maravilhoso, que nós já havíamos dado início na aula anterior, de fazer uma discussão sobre as características desse gênero literário. Gostaria de parabenizá-los por estarem aí mais uma vez preocupados em aprender. Espero que já tenham se organizado com os seus materiais. Então, meus parabéns. Por essa ação nobre de vocês, essa ação de compreensão e empatia, de vocês compreenderem esse momento tão delicado pelo qual todos nós estamos passando. Sempre é bom a gente fazer um lembrete, os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom precisam responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, certo? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Os nossos objetivos traçados para essa aula são: fazer a leitura de texto do gênero conto maravilhoso, interpretar texto com auxílio de material gráfico, identificar o tema, o assunto, a finalidade e as informações explícitas e implícitas em textos, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa e estabelecer relação de causa e consequência entre os elementos de um texto, certo? Vamos começar então com a leitura de um conto. Convido vocês a fazerem a leitura aqui junto comigo. Os contos maravilhosos e os contos de fadas apresentam diferenças essenciais quando analisados em função da problemática que lhes serve de fundamento. O conto maravilhoso tem raízes no Oriente e seu enredo, geralmente, está relacionado à realização socioeconômica do protagonista. Essa forma de narrativa foi difundida pelos árabes e seu modelo mais conhecido é a coletânea As Mil e Uma Noites. Podemos citar ainda O Gato de Botas, Simbá, o Marujo e Os Músicos de Bremen. Os contos de fadas são de origem celta e estão relacionados à realização interior do indivíduo, após vencer grandes obstáculos impostos pela maldade de algum outro personagem, como se pode observar em narrativas como Rapunzel, A Bela Adormecida e A Bela e a Fera. Após ouvir o áudio com a narrativa de Os Músicos de Bremen, responda. Então, observem aqui o enunciado para essa primeira questão da aula de hoje. Vocês escutarão um áudio e, à medida que vocês forem ouvindo, a sucessão dos acontecimentos que está ali presente no áudio, vocês vão tentar dar conta de responder aqui a essas questões. Então, primeira, onde se passam os fatos? Qual é o personagem principal? Quais são os personagens secundários? Qual é o nome da cidade considerada a Terra dos Músicos? E quais são as características do gato, certo? Então, eu vou deixar aqui para vocês os slides com as questões e vocês vão lendo as questões e à medida que forem ouvindo o áudio, vocês vão dando conta de responder, certo? Então, vamos ouvir? Os Músicos de Bremen. Era uma vez, há muitos e muitos anos, na Alemanha, um burro, que de burro não tinha nada. Quer dizer, ele tinha 4 patas, um rabo e 2 orelhas compridas. Mas esse burro, além de inteligente, tinha muito talento musical. Depois de trabalhar desde pequeno para um pastor muito mau, o pastor decidiu vendê-lo, pois achava que ele estava muito velho e já não servia para nada. O burro, desconfiado que o novo dono lhe podia fazer mal, decidiu fugir e ir para uma cidade chamada Bremen, pois lá havia muitos músicos e ele queria tornar-se um deles. No caminho, o burro, ao passar por uma quinta que por ali havia, encontrou um cão que fugia a correr de um homem que lhe queria fazer mal. O cão conseguiu escapar e, como o burro queria formar uma banda, convidou o cão. A ideia o agradou e os dois seguiram caminho para Bremen.
Pouco tempo depois, encontraram um gato com os olhos cheios de lágrimas em cima de um muro. Disseram-lhe que iam para Bremen, que era a terra dos músicos e que estavam a formar uma banda. Como o gato já era velho e já não conseguia apanhar ratos, achou a ideia ótima e juntou-se ao cão e ao burro. No caminho, ouviram um galo a cantar. Ao ouvir a sua voz, acharam que ele era um excelente cantor. Mas o galo estava a cantar muito triste. O burro, o cão e o gato convidaram o galo para entrar na banda deles. O galo, como já era velho e tinha medo de o assarem no forno, achou a ideia ótima e juntou-se a eles. Mas a cidade ainda era distante e já era noite. Os quatro amigos, cansados e esfomeados, resolveram procurar um lugar para descansar. Junto à estrada havia uma casa que parecia abandonada, mas tinha uma janela iluminada. Os amigos aproximaram-se da janela e viram um grupo de ladrões sentados à volta de uma mesa cheia de comida. Os quatro amigos resolveram então inventar um plano. O cão subiu para as costas do cavalo, o gato para o pescoço do cão e o galo voou para cima do gato. Com o burro a comandar, puseram-se todos a cantar e com um salto entraram na casa, partindo a janela. Ouvindo aquele terrível estrondo, os ladrões julgavam que lhes tinha aparecido um monstro de 4 cabeças. Fugiram apavorados, deixando para trás a mesa com todas aquelas iguarias. Os quatro amigos pregaram-lhes uma boa partida. O seu plano resultou na perfeição. Comeram tanto que não voltaram a pensar na viagem para Bremen e permaneceram felizes e contentes naquela casa abandonada, à beira da estrada, o resto das suas vidas. Moral: nunca desista, apesar das situações adversas. Siga sempre. Fim da história. Obrigada por assistir. Beijos.
E aí, pessoal, deu para ouvir bem o vídeo? Deu para responder as questões? O tempo será que foi o suficiente? Vamos verificar como que vocês responderam? Então, segue aqui algumas propostas de resposta, certo? Então, onde se passam os fatos? Na Alemanha. Qual é a personagem principal? O burro. Quais são os personagens secundários? O gato, o cão e o galo. Observem que eles conversam como seres humanos, certo? Qual é o nome da cidade considerada a terra dos músicos? Bremen. Talvez essa resposta tenha sido um pouco dificultosa para alguns de vocês identificar, né, que Bremen se refere a uma cidade. E quais as características do gato? Então, o gato estava velho e não conseguia apanhar os ratos, né? Quem colocou algo parecido com isso, provavelmente acertou aí a essa questão, certo? A nossa primeira questão de hoje. Agora, pessoal, eu vou convidar vocês para assistir um fragmento do vídeo Os Músicos de Bremen, tá? Então, vamos assistir aí um fragmento do vídeo que foi elaborado, né, em função dessa adaptação ali da literatura para a linguagem cinematográfica, certo? Então, vou pedir para vocês prestarem atenção, né, em todos os efeitos, na forma como os personagens dialogam, interagem, se comunicam, ok? Quase meio-dia. Por que a uma hora dessas você ainda está cantando? Porque amanhã é domingo. A esposa do meu dono sempre recebe visitas no domingo. Eles pretendem me servir aos convidados como prato principal. Cocoricó! E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Então, o vídeo traz a mesma história narrada no podcast, no áudio que vocês ouviram, né? E serve aí de base para a gente fazer uma reflexão, né, a respeito de como que se valoriza na nossa sociedade as pessoas quando elas vão adquirindo uma certa idade, né? Então, o livro traz esse ensinamento moral, né, de que não importa quantas adversidades, quantos conflitos, quantos problemas nós tenhamos para alcançar os nossos objetivos, mas a gente não pode desistir, tem que persistir, né, independente da nossa idade, certo? E também traz ali uma reflexão sobre o nosso modelo de economia capitalista que temos, né, onde o ser humano às vezes vale enquanto ele produz ali bastante, enquanto ele dá bastante lucro e de repente em algum momento, se por alguma razão ele fica doente, sofre um acidente, né, ou já está com uma certa idade, já não consegue desempenhar as mesmas funções, acaba sendo descartado, né? Então fica aí uma reflexão, né, para o modelo de sociedade que a gente tem, né, e as atitudes das pessoas com relação a determinadas situações como essas, certo? Vamos agora para o nosso segundo exercício. Eu vou pedir para vocês identificarem, no fragmento abaixo, a causa que gerou o conflito, que iniciou e desencadeou o enredo da narrativa. Certo? Então, vocês têm ali os músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. Era uma vez um burrinho que nasceu em uma fazenda e sempre pertenceu ao fazendeiro. Todos os dias ele trabalhava duro, desde o amanhecer até o cair da noite. Certa tarde, o burrinho ouviu o fazendeiro dizer à esposa: "O burro já está ficando velho. Acho melhor vendê-lo para um mercador que conheço." Então, vou pedir para vocês aqui identificar, né, qual é a causa que gerou o conflito nessa narrativa, o conflito dessa história, certo? Vou deixar o slide para vocês darem uma olhada.
E aí, pessoal, retornando, então, onde que está o conflito presente nesse fragmento do conto maravilhoso que a gente está lendo? Então, quem marcou lá, a partir do finalzinho ali, né, certa tarde, o burrinho ouviu o fazendeiro dizer à esposa: o burro já está ficando velho, acho melhor vendê-lo para um mercador que conheço. Então, esse fragmento já marca bem o início do conflito que vai desencadear todas as ações que vão compor o enredo desse conto, né? Então, parabéns para quem conseguiu perceber isso aí, certo? Vamos continuar então a leitura. Comigo aqui, vamos lá. O burrinho ficou muito triste e resolveu fugir para a cidade de Bremen. Lá, tentaria participar da banda da cidade. Quando a noite caiu e os donos estavam dormindo, o burro fugiu. O burrinho já tinha andado bastante pela estrada de terra, quando encontrou um cachorro cansado e ofegante. Puxa, você deve ter corrido muito para estar assim. Sem fôlego, disse o burrinho. Fugi, pois escutei meu dono dizer que iria me levar para o canil porque estou ficando velho, informou o cachorro. Questão 3 agora. Eu vou pedir para vocês, na questão 3, analisar os advérbios destacados no fragmento abaixo e assinale a alternativa correta. Então, o fragmento selecionado ficou: o burrinho ficou muito triste e resolveu fugir para a cidade de Bremen. Lá, tentaria participar da banda da cidade. É possível afirmar que, primeira proposta, muito é um advérbio de intensidade, pois intensifica a tristeza, e lá é um advérbio de tempo, pois explicita quando aconteceram os fatos reais? Ou a gente pode afirmar que muito é um advérbio de intensidade, pois intensifica a tristeza, e lá um advérbio de lugar, pois explicita onde aconteceram os fatos fictícios. Um tempo para vocês assinalarem a uma das alternativas.
E aí, pessoal, quem assinalou então a segunda proposta como alternativa correta, parabéns, acertou. Muito é um advérbio de intensidade, pois intensifica a tristeza. E advérbio de lugar, a gente tem a palavra lá, que indica onde aconteceram os fatos, em que local. Então, lá, né? Esse lá identifica o lugar. Muito bem, parabéns. Vamos para o quarto exercício nosso hoje? Então, eu vou pedir para vocês assinalar a alternativa que explica a referência endofórica presente nesse trecho da narrativa. O que é uma referência endofórica? É uma referência que ocorre internamente dentro do texto, né? Então, quando a gente tem uma palavra que retoma algo que já foi dito no texto, temos uma referência de anáfora, que a gente chama de referência anafórica. E quando a gente tem uma palavra que referencia algo que ainda vai ser dito no texto, a gente chama de catáfora, né? Referência catafórica. Então, de posse desse lembrete, agora com essas informações, eu vou pedir para vocês tentarem assinalar uma das alternativas. Observem. O burrinho ficou muito triste e resolveu fugir para a cidade de Bremen. Lá, tentaria participar da banda da cidade. Lá é uma referência anafórica, pois se refere à cidade de Bremen, já mencionada no texto, ou lá é uma referência catafórica, pois se refere à cidade de Bremen, que será mencionada no texto. Um tempo para assinalarem uma das alternativas. E aí, pessoal, acertou quem marcou como alternativa correta a primeira proposta, né? Lá é uma referência anafórica, pois se refere à cidade de Bremen, que já foi mencionada no texto. Muito bem. Continuando a leitura aqui então comigo, vamos lá. Fugi, pois escutei meu dono dizer que iria me levar para o canil porque estou ficando velho, informou o cachorro. Não me fale mais nada. Comigo aconteceu algo parecido. É por isso que estou indo para Bremen. Lá serei músico. Você não quer vir comigo? O cachorro aceitou e, juntos, seguiram caminho. Mais adiante, encontraram um gato desanimado, miando baixinho e triste. Começaram a conversar e descobriram que o gato havia fugido de casa porque sua dona o maltratava, pelo fato de ele estar velho e não ter mais fôlego para caçar os ratos da casa. O gato juntou-se a eles e seguiram na direção de Bremen. Andaram um pouco e se depararam com um galo sobre a porteira de uma chácara, cantando com toda a força que tinha. Amigo, por que canta com tanta força se ainda estamos no início da noite e o amanhecer ainda demorará? Estou desesperado, disse o galo. Como estou ficando velho, minha patroa pretende me assar amanhã, pois receberá convidados importantes. Por isso, canto enquanto posso.
E agora, exercício 5. Que frase desse fragmento ilustra a voz do narrador? Fugi, pois escutei meu dono dizer que iria me levar para o canil porque eu estou ficando velho, informou o cachorro. Não me fale mais nada. Comigo aconteceu algo parecido. É por isso que estou indo para Bremen. Lá serei músico. Você não quer vir comigo? O cachorro aceitou e, juntos, seguiram o caminho. Então, vocês vão identificar o fragmento que deixa claro para a gente, para o leitor, a voz do narrador. Um tempo para esse exercício. E aí, galera, localizaram onde que está a voz do narrador? Então, olha lá na última frase. O cachorro aceitou e juntos seguiram o caminho. Né? Aqui a gente tem uma das frases que ilustra bem que a voz do narrador está em terceira pessoa, certo? Ele narra fatos que aconteceram com outros, né? Então não ele tenha participado, né? Você não vê a presença aí da primeira pessoa do singular ou do plural, o eu ou o nós nesses fragmentos, certo? Agora no exercício 6 eu vou pedir para vocês relerem o fragmento abaixo e identificar que tipo de discurso há. Né? Vou deixar o fragmento aqui e vocês vão dizer para mim se se trata de um discurso direto ou de um discurso indireto.
E aí, pessoal, acertou quem considerou que o discurso é indireto, né? Nesse fragmento, a gente não tem a fala direta dos personagens. Então, não temos aqui o discurso direto. Muito bem para quem acertou a mais essa. E agora o exercício 7. Use sua imaginação e transforme a fala do gato em discurso direto. Lembrem-se de que o discurso direto, geralmente, a gente pode marcar pela marcação de 2 pontos, parágrafo, travessão. Né? Eu posso dizer, o cachorro disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. O meu dono disse que vai me descartar, ponto final. Então, você tem ali a marcação de 2 pontos, parágrafo e travessão, indicando o discurso direto. Outra possibilidade também, nós podemos marcar por aspas, lembram? Então, eu posso colocar entre aspas a fala direta do personagem, certo? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, transformar esse discurso indireto num discurso direto e a gente retorna para verificar. Retornando então, pessoal, vamos verificar então onde que a gente pode elaborar aqui, de que forma que a gente pode, na verdade, né, de que forma que a gente pode elaborar o discurso direto a partir de um discurso indireto. Essa daqui é só uma possibilidade, tá, pessoal? Vocês podem ter feito de outra forma, desde que vocês tenham a clareza de como que você reproduz a fala direta do personagem, né? Então, aqui ficou uma proposta de resposta para essa questão assim, olha, leiam aqui comigo. O cachorro aceitou e, juntos, seguiram caminho. Mais adiante, encontraram um gato desanimado, miando baixinho e triste. O cachorro perguntou ao gato, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, por que está desanimado e triste? O gato respondeu, fugi de casa, pois era maltratado por estar velho e não conseguir mais caçar ratos. Então, foi utilizado aqui os 2 pontos e o travessão, mas vocês poderiam ter também utilizado as aspas,
certo? As aspas também marcam discurso direto, que é a fala direta do personagem, né? Ou se tratar de um texto de opinião, de um texto dissertativo argumentativo, as aspas são utilizadas para marcar a fala de especialistas, de outras pessoas, né, que não o próprio autor do texto. Então, sempre que vai fazer a citação da fala de outrem, a gente tem que utilizar a pontuação adequada, né? Então, são essas duas possibilidades. Algumas pessoas, às vezes, utilizam em itálico, a marcação em itálico para textos mais acadêmicos, né? Mas no dia a dia, para a produção de texto, para efeito de um concurso ou de um vestibular, a gente pode utilizar de forma mais recorrente aí os dois pontos e o travessão ou as aspas, ok? Continuando então, vamos lá para a sinopse agora. Então a gente vai ler aqui um fragmento de uma sinopse. Uma coleção que reúne as mais belas histórias da literatura universal, recontadas pela grande autora Tatiana Belinki. O novo texto aproxima do jovem leitor a leitura clássica, por meio da linguagem moderna e inspirada da autora. As histórias são enriquecidas com as magníficas ilustrações de Franz Richter. Então, vocês têm ali uma ilustração do Simba, né? Que é um dos títulos que fazem parte do Conto Maravilhoso, dessa teoria literária de ficção que a gente intitula de Conto Maravilhoso e que também foi adaptado para cinema, foi adaptado aí para outros produtos culturais, certo? Vamos continuar a leitura aqui então. Era uma vez um rapaz chamado Simba. Ele gostava muito de aventuras e resolveu viajar para a Índia. Depois de velejar pelos mares daquela região, desembarcou numa pequena ilha. No momento do desembarque, a ilha se moveu. Ficaram atônitos com aquela situação misteriosa. Ninguém do grupo de Simba havia ouvido falar no caso de uma ilha que se movesse. Simba coçou a cabeça, até que seu amigo, meio atrapalhado e distraído, percebeu que a ilha em que desembarcaram nada mais era que uma baleia. Salve-se quem puder, gritou Simba e um por um caíram no mar. Simba nadou muito escutando os apelos de seus amigos e nada podendo fazer. A baleia estava sedenta de alimentação e qualquer bobeira viraria um alimento dela. Muito decepcionado, parou numa praia deserta, sentindo-se culpado por não ter como ir buscar seus amigos. Simba viu um ovo enorme de uma ave marinha e, ao mesmo tempo, escutava os gritos de seus companheiros. Socorro! Simba, me ajude! Então, vocês têm aqui o fragmento do texto que compõe essa sinopse e a nossa 9ª questão de hoje. Então, eu vou pedir para vocês sublinhar os verbos presentes nas 2 primeiras frases deste fragmento, tá, pessoal? Um tempo aí para esse exercício.
Retornando então, pessoal. Então, observem que os verbos é tudo aquilo que a gente consegue conjugar, né? Então, se eu sublinhei o verbo salvar, de salve-se quem puder ali, já a primeira palavra que inicia esse fragmento, então a gente tem ali, eu salvo, tu salvas, ele salva, nós salvamos, vós salvais, ele salva. Opa, eu já sei que essa palavra é verbo porque eu consigo conjugar, né? Se eu teimar em querer sublinhar a palavra quem, achando que essa palavra pode ser verbo, eu posso até tentar a sorte. Então, eu tento conjugar. Eu, quem, tu, quens, ele, quem. Nós, quenhamos, não vai rolar. Então, não tem como ser verbo. Então, a gente aprende que verbo é tudo aquilo que dá para conjugar eu, tu, ele, nós, vós, eles, praticar ali uma ação, né, uma determinada situação nesse sentido, né? Gritou também é verbo, eu grito, tu gritas, ele grita e por aí vai, né? Caíram, né? Eu caio, tu cais, ele cai, ali está no pretérito perfeito, no passado, né? Eu caí, tu caíste, ele caiu, nós caímos, vós caístes e eles caíram, né? Então, quem caíram no mar ali foram algumas pessoas, por isso o verbo está no plural, se refere a eles ou elas, né? Nadou, também é verbo nadar, né? Escutar, poder e fazer. Né? Tem outros verbos aí ao longo desse fragmento, mas no enunciado para o exercício da questão 9, foi solicitado que vocês assinalassem, né, sublinhassem ali somente os verbos presentes nas duas primeiras frases, ok? Então, parabéns para quem conseguiu captar aí essa questão dos verbos e quem não conseguiu, sem problemas. Agora, na correção, eu tenho certeza de que vocês vão memorizar, né, as características do verbo aí, a possibilidade de conjugar em eu, tu, ele, nós, vós, eles, com a mesma palavra e fazer flexões verbais nessa conjugação. E da próxima vocês não errarão mais, certo? Então, eu acho que a nossa aula, né, foi um pouco disso. A gente tentou trabalhar aí a questão do conto maravilhoso, aprofundamos um pouquinho mais nos elementos composicionais, né, desse gênero discursivo literário, certo? Buscamos localizar informações explícitas e implícitas no texto, né, fazer as relações entre as partes e identificar o conflito, né, o que gera o conflito num enredo, né, lembrando que enredo numa narrativa é a sucessão de acontecimentos, né, e esses acontecimentos eles são marcados por conflitos, por situações que muitas vezes constituem o que a gente chama de clímax do enredo, né? O clímax é aquele ponto de maior tensão, de maior emoção na narrativa, certo? Também fizemos ali vimos a possibilidade de estabelecer relações entre causa e consequência entre as partes que constituem um texto, ok? Seguem as referências para estudos e agradeço imensamente a participação de todos vocês, né? Continuem, permaneçam em suas casas se puderem.